Olá, olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Mulheres Pod. E é claro que vocês já sabem que eu estou aqui com a minha amiga Ana. Oi, pessoal, tudo bem? E aí, amiga, tá tudo bem? Tudo jóia. Essa semana, como é que foi? Tudo pronto. Tudo pronto, é óbvio. Ai, você Olha lá. dormiu bem hoje? Eu durmo bem, graças a Deus. Mas tem dia que eu não durmo. Tem dia que não me deixam dormir, atrapalha, amiga. isso me atrapalha. Eu gostaria de dormir, mas tem dia que não me deixam dormir. Me atrapalha isso, viu? Atrapalha vocês aí também? Certeza que sim, até porque eu escuto tanta gente reclamar que tem problema com sono. Mas antes, vocês não podem deixar de curtir, de comentar e de compartilhar esse episódio aqui, que vai estar especial hoje, não vai não? É isso aí, se você está nos assistindo, pega esse tempinho aqui agora, para. Clica aqui, ó, no gostei e envia pra alguém, porque o tema que a gente vai falar hoje é um tema muito legal. E se você não tem problema com esse tema, você com certeza conhece alguém, porque é algo muito prevalente, né, Mandinha? Exatamente. E além de comentar, você pode marcar, assim, essa pessoa, né? A pessoa pode marca a pessoa e fala, e aí, ó, olha, é pra você, você não se identificou não? Porque, né, eu lembrei de você. Se eu lembrei de você, provavelmente foi bem direto pra ela, pra essa pessoa. Exatamente. E a gente vai falar hoje sobre sono. E sono inclui muita coisa, inclusive o colchão, aonde a gente dorme. Você sabe escolher o seu colchão? Eu não sei, gente, juro. A gente tava falando isso agora. Verdade. Eu não tinha essa noção do quanto é difícil. Não sei se vocês já foram a alguma loja de colchão e falaram, cara, mas tem tantas opções, qual é a melhor pra mim? É que parece bobagem, né? O negócio, o colchão, compra qualquer um. Qualquer colchão tá bom, né? E aí hoje, justamente por isso, nós trouxemos uma convidada especial. Ela é diretora executiva da ProEspuma e da INER. INER, gente, é o Instituto Nacional de Estudos do Repouso. Ela é Débora Fernandes. Seja muito bem-vinda, querida. Seja bem-vinda. Obrigada, meninas. Um prazer enorme estar aqui com vocês, podendo trocar esse bate-papo gostoso, descontraído e poder levar informação pro pessoal, né? Com certeza. Não tenha dúvida. Né, vamos começar do Claro. começo. Como é que você foi chegar nesse estudo do bem-estar, sono? Como entrou isso na sua vida? Vamos lá. É aquilo que a gente estava conversando aqui nos bastidores antes, né, meninas? Normalmente, quem aborda esse tema sono são médicos, fisioterapeutas, né? Mas, na verdade, o Instituto, que é o INER, ele já existe há 40 anos. E quando o INER surgiu há 40 anos atrás, ele surgiu com uma movimentação de mercado do segmento das indústrias de colchão, com a necessidade de ter um direcionamento mais assertivo para a construção dos colchões de molas e os colchões de espumas, porque não havia esse direcionamento de como deveria ser essa construção no passado. Então a gente tinha aí colchões feitos até mesmo com capim, enfim. Tinha, verdade. Com coisas super assim aleatórias, né? E aí foi desenvolvido esse estudo para poder chegar à densidade específica para cada biotipo de pessoa da espuma. O que seria a densidade, né? Para as pessoas entenderem melhor. A densidade, ela é a quantidade tecnicamente, e aí eu vou explicar para que a gente entenda. Tecnicamente, ela é a densidade por metro cúbico. Então, o que isso representa? Vamos imaginar que a gente tem uma massa de bolo. A gente bate no liquidificador essa massa de bolo, coloca na forma e o bolo cresce e ele vai estar pronto. A espuma que vai dentro dos colchões, ela também opera da mesma forma. Ela é uma mistura de matéria-primas que é colocada dentro de uma batedeira e vai haver vai crescer, coloca num forno, coloca na forma, num forno depois, e essa espuma cresce, que se torna as espumas que a gente conhece hoje. E a densidade dela significa a quantidade de massa que a gente colocou dentro dessa mesma forma. O tamanho da forma é sempre a mesma, mas qual foi a quantidade de massa? Quanto mais massa, mais denso. Quanto mais denso, mais suporta peso. Digamos que assim, que é estrutural, então, é a parte mais estrutural. Exatamente, quando você tem uma densidade mais baixa, as células dessa espuma são células mais abertas. E aí, quando você está falando de uma densidade mais alta, as células são mais aglomeradas, mais juntinhas assim, e que faz com que tenha uma estrutura mais firme, mais resistente. Mais firme no sentido de suportar mais peso, mais resistência. E como chegou a essa questão de saúde relacionada a isso para você, para sua vida? Como foi entrar esse mundo de
entender de colchões e praticamente, obviamente, por ende, entender de sono um pouco. Exatamente. Na sua vida. Como foi isso? Enfim, então, como eu estava dizendo anteriormente, eu não sou médica, mas eu sou uma pessoa, a minha formação é Direito e Propaganda e Marketing. Eu sou uma pessoa especializada em negócios. E um belo dia a entidade surgiu, ela precisava de alguém que tivesse esse foco mais específico em negócios, né? E uma empresa de hunters foi atrás de mim, me buscou e eu falei assim, eu acho que eu sou pessoa adequada para isso. A minha carreira, durante toda a minha carreira, eu nunca fui especializada num produto específico, e sim em negócios. E aí, quando eu cheguei, eu olhei para aquilo, eu falei assim, primeiro, a gente precisa fazer um reposicionamento de marca, né? Porque essa marca, ela foi muito conhecida há 40 anos atrás, mas hoje ela não é tão conhecida, que é a marca ProEspuma, que foi a marca que foi propagada ao longo desses 40 anos, né? E o ProEspuma, ele é um produto dentro da entidade INER. Que o ProEspuma é um certificado de qualidade de colchões. Entendeu? E aí, ok. E aí, cheguei até lá e nós fizemos todo esse trabalho de reposicionamento de marca e hoje a gente sabe que o produto não é mais o centro das coisas. As pessoas são o centro das coisas. Quando a gente olha para o consumidor, a gente tem que entender quais são os anseios, quais são as necessidades. Por que uma pessoa vai buscar um colchão melhor? Porque ela precisa ter uma boa noite de sono, né? Ela só vai buscar um colchão melhor quando ela percebe que ela precisa ter uma melhor qualidade de sono. Então, a gente passou a fazer uma imersão e ter um entendimento do que é esse ambiente do sono. E aí nós entendemos que dentro daquilo que é a nossa competência no INER, e entendendo o que é esse ambiente do sono, e a gente pode dizer hoje que o ambiente do sono, ele é dividido em 3 pilares fundamentais, que é o ecossistema do sono, que a gente diz que é a otimização do ambiente, os tratamentos terapêuticos e a mudança de rotina. Tratamento terapêutico aí é uma coisa que você precisa tratar mesmo com a medicina. Mudança de hábito entra tudo aquilo que a gente fala e que é amplamente difundido já, divulgado já, que é a tal da higiene do sono. Então, você se alimentar melhor, você se preparar melhor para aquele sono, praticar atividade física, evitar ruídos, evitar tela e tudo. E, por último, a otimização do ambiente. E os colchões se enquadram nessa otimização do ambiente. Então, foi dessa forma que, saindo dos colchões, a gente foi imergir no ecossistema do sono para ter esse entendimento e entender o cliente no centro de tudo, né? E aí sim poder falar do sono para a gente poder fazer uma entrega com melhor qualidade. Exato. E diante disso você ajuda bastante pessoas a escolherem um colchão para sua vida, né? Então, porque assim, não é só eu chegar lá e falar, é um colchão, vamos comprar um colchão e acabou, como eu falei lá anteriormente, né? E a gente lá nos bastidores descobriu melhor sobre isso, né? Fala um pouco pra gente disso, pra quem tá assistindo também entender isso. E aí, exatamente isso, Amanda, com essa característica, né, minha, de empreender e, nesse caso, intraempreender, olhar para o negócio num todo, eu cheguei no INER com esse objetivo de transformar a forma como as pessoas compram e vendem colchões. Porque não somos só nós, enquanto no papel de consumidores, que temos dificuldade para fazer a escolha de um colchão ideal. Quando você chega na loja, também é muito difícil do vendedor conseguir te fazer esse direcionamento. Antes de fazer a recomendação, de recomendar a forma como as pessoas compram colchões, não sei se vocês já observaram isso, mas normalmente quando a gente identifica uma loja de colchão, existem várias lojas de colchão na mesma rua. Uma do lado da outra. Sim. Boa, por que isso? Eu gostaria de saber. Então, como a gente fala aqui de empreendedorismo também, eu vou trazer essa informação para vocês. É muito difícil os vendedores de loja terem argumentos sólidos que consiga fazer a diferenciação de cada um dos produtos, principalmente porque não existe o colchão naked, como, por exemplo, o Naked Cake, que a gente consegue olhar o que tem dentro. O colchão, a gente não consegue olhar o que tem dentro. E não tem um norteador de como comprar. Então, as lojas brigam por melhores preços. Então, identifica-se qual é o melhor ponto comercial para aquele nicho.
que é compra de colchões. E aí você tem, por exemplo, aqui em São Paulo, na Avenida Ibirapuera, você tem mais de 30 lojas de colchão na mesma avenida. É bizarro isso, gente. Mas é isso, as pessoas saem pulando de uma loja para outra, buscando um colchão que supostamente é o ideal. E de repente, elas já estão brigando por preço e não sabem nem mais o que estão levando para casa. É porque eu ia falar isso, né? Você vai comprar o colchão, você acaba, às vezes, comprando ou pelo preço, por ser mais barato, ou por ser mais bonito, esteticamente. É o colchão da promoção, às vezes, né? Você senta nele pra ver se tá gostosinho, se tá fazendo. Mas tá barato, tá bom, vou levar. Excelente. Meninas, o que vocês falaram agora, sabe por quê? Porque eu consigo exemplificar bem o que eu falei anteriormente, ou porque tá mais barato, ou porque ele é o mais bonito. Então eu entrei numa loja, tá bordado ali com um fiozinho mais, né, uma corzinha mais bonitinha, é isso. Entrei na loja, falei assim, não, maravilhoso, achei um pouco caro, vou dar mais uma olhada, porque afinal são 30 lojas, né? Uma vai estar mais barata. Aí quando você entra na loja ao lado, aquele colchão que é esteticamente muito parecido, é a metade do preço. E aí, aquele vendedor da primeira loja não te convenceu de todos os atributos que aquele produto tem. Quando chegou no segundo, o segundo foi mais convincente na lábia dele. Uhum. E aí, aquele produto pode ser extremamente inferior do que o primeiro. Mas te fez crer. Então, te fez crer, exatamente. Então, vai muito de acordo com aquilo que o vendedor aborda. Por isso que o meu maior desafio é transformar a forma como as pessoas compram e vendem. Esse é o maior propósito, né? E aí, voltando, como fazer, né, a escolha mais adequada para vocês. Então, eu comecei falando aqui sobre o início do INER, sobre como houve essa movimentação de mercado e surgiu essa tabela de biotipo. Então, pessoal, a tabela de biotipo vocês podem encontrar aí no nosso site. É até bom tentar mostrar aqui. Fecha a câmera. Que é proespuma.com.br, tá? Veja aqui é um guiazinho de bolso que eu trouxe para as meninas, mas vocês conseguem ter acesso a essa tabela de biotipo e também nos buscadores é só vocês colocarem tabela de biotipo. Essa tabela de biotipo, ela faz uma correlação entre o nosso peso e a nossa altura e ela vai indicar a densidade adequada a densidade da espuma adequada para o seu biotipo. Tá? Mas, Débora, eu não quero dormir num colchão de espumas, eu quero dormir num colchão de molas, mas eu não sei qual é o melhor, o que eu escolho para mim, né? Então, eu sempre digo o seguinte, o nosso colchão é como se fosse um acessório, um equipamento para nós, né? Nós não temos aí diversos esportes que nós praticamos, como, por exemplo, a corrida, e nós vamos até uma loja de esportes para comprar um tênis que possa nos impulsionar mais para aquela passada. Perfeito, né? Perfeito exemplo. O colchão é exatamente a mesma coisa. A gente pode correr com um tênis normal, mas é isso aí, corrida é melhor. Aí, entendi, Ana. Perfeito. Ele vai te proporcionar essa movimentação. E a mesma coisa o colchão de molas. Se você tem uma movimentação ao dormir, colchão de molas, ele vai te auxiliar com essa movimentação ao longo da noite, evitando que você tenha os pequenos despertares. Sabemos que os pequenos despertares ocasionados por fatores externos, eles não permitem que você entre na sua fase de sono, onde você faz a restauração de memória, a restauração celular, que é o sono REM, que é o mais importante e que faz com que o nosso humor fique também equilibrado e a gente possa ser produtivo no dia seguinte. Então, o colchão de molas, ele pode te proporcionar, ele pode evitar que você tenha esses leves despertares ao longo da noite. Agora, se você tem um sono menos movimentado, o colchão de espumas, ele é excelente também e ele vai te abraçar da mesma forma. Partindo daí, ok, Débora, então eu tenho que buscar um colchão, considerando que é um colchão de molas, tá? Um colchão de molas e essa densidade que você falou antes, que a gente tem que identificar. Antes de entrar na densidade, por exemplo, você especificou duas pessoas, uma pessoa que se mexe muito e uma pessoa que não. E quando é uma pessoa que se mexe muito casada com uma que não se mexe? Muito bem, muito bem. O ideal aí é que são duas situações. Essa situação que você falou é o ideal que seja um colchão de molas ensacadas, tá? O que são as molas ensacadas? São molas
embaladas individualmente, onde elas não têm fios contínuos que conectam uma mola a outra. E isso faz com que a movimentação de uma mola não propague o movimento para as demais molas do colchão, fazendo com que o seu parceiro se movimente junto com você. Então, a recomendação é que seja um colchão de molas ensacadas. E aí, uma outra coisa que é quando a gente está falando sobre duas pessoas também, mas o meu marido é mais pesado do que eu. Que é a maioria dos casais, grande parte, né, dos casais acontece dessa forma. Então, a densidade da espuma do colchão, neste caso, deve ser adequada ao peso do mais pesado, né? E aí, não vamos, coitado dos homens, a gente não pode falar, eles são sempre mais pesados. Não necessariamente. Não necessariamente. Exatamente. Mas assim, a prevalência da densidade é para o mais pesado. Tá? E aí, também a gente recomenda que nesse caso seja a opção do colchão de molas para poder proporcionar maior conforto para ambas as partes. E aí, vamos para a densidade, que é a espuma que vai logo acima da mola. Aí, é uma outra coisa que acontece muito no mercado, meninas. Quando vocês já devem ter ido em alguma loja de colchão e disseram assim, esse colchão aqui de molas é excelente, ele suporta até 180 quilos, 240 quilos. Sim. Ele pode suportar. A mola pode até suportar. Mas você dorme em cima da mola? Não. Em cima da mola ainda tem o quê? A espuma. Por essa razão que a densidade da espuma para o colchão de mola também tem que ser considerada. Tá? Então, existe uma camada de suporte, que a gente fala, que é uma camada que vai acima das molas, e na descrição ali, que tem as etiquetas, né, anexadas aos colchões, e diz exatamente, é obrigatório isso por lei, diz exatamente qual é a composição daquele colchão. Então, se o vendedor não souber qual é a composição, e meninas, como eu disse, o meu desafio é transformar o mercado, né? E infelizmente ainda não são em todas as lojas que a gente consegue ter esse conhecimento aprofundado de produto. Quando forem a uma loja e tiver essa dúvida, vai lá e olha. Põe na própria aquela etiqueta, a etiqueta que fica bem em frente, assim, do colchão, né? Do colchão, é costurada no colchão, exatamente. Ali tem dizendo quais são as densidades que estão dentro do colchão, né? Então, se a sua densidade é 33, colchão de molas com uma camada de suporte 33, e aí sim, acima da camada de suporte vem as camadas de conforto, que aí é uma escolha extremamente individual, que você vai buscar um colchão mais macio, aquela sensação de dormir nas nuvens, sabe? Colchão de hotel. Colchão de hotel. Várias pessoas diferentes dormem ali e só Deus sabe quanto tempo foi trocado aquilo. Exatamente. Enfim, e aí sim é uma escolha individual e você escolhe o seu tipo de conforto mais firme, mais macio e mais intermediário, mas o tipo de conforto não tem nada a ver com a densidade da espuma e sim com os tipos de espuma que existem, as espumas especiais. Então, em linhas gerais, é isso. A densidade é o que permite com que o colchão não fique, digamos que torto. Vamos supor, um mais pesado e um mais leve. O lugar do mais pesado, o colchão cede. É a densidade ou não? Na prática é isso. A densidade é o que vai suportar o peso que o colchão tem que aguentar. Mas chega uma hora que por mais que a espuma seja a melhor, ela vai ter aquela perca, então o colchão vai ter aquela diminuição, porque a gente tem aquela diminuição, né? Ele era mais altão, ele ia ficando baixinho, com o tempo. Inclusive são esses os testes que o certificado Pro Espuma submete todos os colchões. Então a gente faz o teste de fadiga, por exemplo, né? Então, por exemplo, são 50 mil vezes a pessoa simula, né? 50 mil vezes uma pessoa sentando numa espuma para ver qual é o tempo que vai fadigar. Por essa razão também que não dá pra gente ficar 15 anos com o colchão. Isso é uma outra coisa, outra pergunta, né? Vai. A gente quer, o que é mais a gente quer saber. A mesma coisa que falam sobre o travesseiro. Sim. Tem o seu tempo útil de vida. Sim. A gente quer saber qual é o maior tempo que a gente pode ficar com o colchão. Olha, a recomendação é que seja trocado a cada 5 anos. Cedo, hein? Olha eu, cedo, hein? Haja bolso pra isso. Então, aí a gente tem que entender quais são as nossas prioridades. Entre as prioridades aí. Vai, dá o sermão pra quem tá assistindo, vai. Então é o seguinte, cada um que tá aí ouvindo, vamos pegar o nosso celular e entender quanto
custa esse celular? Há poucos meses atrás, teve um lançamento da Samsung, por exemplo, que o celular custava R$14.500 e tinha fila de espera. E as pessoas trocam todo ano. O colchão, que muitas vezes não custa isso, custa menos, dependendo da dimensão e tudo mais, é caro. Se for o colchão da Virgínia Fonseca, por exemplo, só Deus sabe o quanto que é, né? É muito mais que isso. Mas o colchão, gente, ainda que assim bom. dura mais do que 5 anos o colchão, entendeu? Do que o celular não troca. Na cabeça do povo, né? Não, então o celular o povo troca antes, entendi. Diz uma coisa, pensando assim, o travesseiro acumula fungos. Sim. Com o passar do tempo. O colchão também? Também. O colchão, ele tem um respiro, né? Muitos colchões têm um respirozinho assim lateral, mas essa é a razão também pela qual a gente recomenda essa substituição, porque a gente está falando de espuma, tem espuma ali dentro, né? Quando você fala ainda do colchão de molas, você tem uma movimentação de ar ainda melhor dentro daquele colchão, porque entre as molas você tem alguns espaços livres, agora entre as espumas não tem, né? Então ela vai proliferando fungos, ácaros, bactérias, enfim. Agora a gente fala tanto de colchão, o pessoal que tá entendendo fala, ai gente, mas colchão é colchão, assim, mas o que o colchão pode impactar tanto na vida de uma pessoa? Olha, esse aprofundamento que a gente fala em relação ao sono, né? É lógico que a medicina do sono, ela é algo relativamente novo. Quando a gente para entender, e aí a Ana, que é médica, pode dizer muito melhor do que eu, mas não existiam nem as ligas, né, da medicina do sono nas universidades. E hoje passa a começar a ter as ligas da medicina do sono. Então você não tem muitos médicos especialistas e o sono não entra sequer na anamnese da maioria dos médicos. Só que o sono não é uma questão de bem-estar como sempre foi visto. O sono, ele é vital. E aí, quando a gente para e fala, mas como que o colchão pode proporcionar uma melhor noite de sono? A pessoa pode sim, dentro daquele ecossistema do sono, ter algum tipo de distúrbio de sono, algo que não seja uma melhora apenas no seu ambiente. Mas se você não tem isso, e você está passando, por exemplo, por uma condição de estresse, e você não consegue dormir, nem o seu colchão te proporciona uma boa noite de sono, isso acaba se tornando algo mais complexo, né? Então, você está ali dormindo, na hora que você conseguiu relaxar, poxa, o seu colchão é deformado. E aí essa deformação você não consegue, o colchão acaba não te abraçando, não te acomodando da forma ideal. E essa acomodação, ela precisa ter uma forma específica, porque a gente tem as partes do nosso corpo que são as partes mais pesadas. Então, por exemplo, eu deitar nessa mesa é uma superfície completamente rígida. As espumas de um colchão, ela vai acolher o nosso corpo e a nossa região do quadril e a região dos ombros, que são as nossas regiões mais pesadas, elas vão ser devidamente acolhidas e ter esse suporte ideal, fazendo com que você não tenha nenhum problema, inclusive de coluna, além dos despertares, né? Os despertares, eu acho que hoje são os maiores problemas. Existem sim muitos problemas de coluna, mas os leves despertares ao longo da noite pode acarretar problemas bastante sérios aí ao longo do tempo. Eu vou pegar o gancho que você falou agora de coluna. Existem colchões específicos para patologias específicas? Então, por exemplo, pessoas com dor na coluna, existe um tipo de colchão que seria o ideal para aquela pessoa? Não, porque a pessoa tem um tipo... O problema da pessoa é muito individual, então a gente não tem como generalizar um tipo de problema. Então, nesse caso, precisa ser os colchões sob medida, né? Feitos sob medida. Não, porque a gente escuta assim, o colchão que é duro, não é? Um colchão coluna, por isso não que eu te pode ser mole, não pode ser mole, não é isso? Já tem muito isso. A gente tem um médico, que inclusive eu também entrevistei ele lá no nosso canal, no Pro EspumaCast, que ele diz o seguinte, que o nível de conforto do colchão, ele não deve ser muito firme, mas também não deve ser muito macio.
né? O nível de conforto tem que ser um nível mais intermediário para ter essa acomodação ideal do corpo, né? Eu não sei se a gente consegue colocar na tela, mas depois colocar para o pessoal poder observar. Existe aí uma ilustração que mostra, né, a pessoa deitada de lado e como é a forma que a coluna fica quando você está deitado num colchão que é mais firme, um mais macio e um intermediário que é aquele que é o mais adequado. Teoricamente, você tá falando assim, deitar de lado, já deita de lado. Se for um colchão que seja muito fofinho, ele vai afundar. Exatamente. E isso é uma coisa ruim, né? Sim, exatamente. Por quê? Porque até na hora dele se movimentar, quando você tá mais profundo, é mais difícil de você se movimentar. Então imagina, você tá sentado numa poltrona super fofa. Na hora de levantar dessa poltrona é mais difícil, porque você tem que usar mais força. É a mesma coisa quando a gente tá dormindo. Tem uma curiosidade, meninas. Por exemplo, vocês sabem por quê que a gente sonha coisas completamente desconexas? A gente sonha na fase do nosso sono, do sono REM, né? Tudo aquilo que a gente sonha é algo que está vivo na nossa memória e que traz algum tipo de preocupação, né? Ou algo que não está bem resolvido dentro de você. Só que o sonho, ele acaba trazendo imagens por associação e não aquilo que é real. Porque se ele te traz a realidade, ele te desperta. E quando ele te desperta, ele faz com que você acorde. E o sonho e o sono REM, ele é justamente para poder fazer essa sua restauração de memória. Então, olha como é sábio o nosso corpo humano, né? Então, é a mesma associação aí, né? Então, a gente não consegue... O sono é feito para a gente dormir e não ter esses leves despertares para que a gente possa estar completamente restaurado no dia seguinte. Eu vejo no meu dia a dia muita gente com problemas de sono. Digamos assim, a grande maioria tem e muitas vezes não sabe. Vocês têm esses dados de como estamos atualmente com problemas de sono? Olha, quem tem é a Organização Mundial da Saúde, na verdade, e são mais de 70% dos brasileiros que sofrem com algum tipo de distúrbio de sono. E aí uma curiosidade, Ana, esse ano ainda trabalhando aí num projeto específico, nós fomos entender, quando a gente olhou para esse dado, mais 70% com algum tipo de distúrbio de sono, isso diagnosticado, né? Então é o que eu te falei, a pessoa às vezes nem sabe. Quando você começa a conversar, que você fala, então, vem cá que eu vou te contar. Exatamente. E aí nós fomos buscar no Google a quantidade de buscas que tinha por melhor sono saudável e tal, e chegamos no Zolpidem. 52 milhões de buscas com a palavra Zolpidem no Brasil. E aí falar, tá bom, Débora, é um dado solto. Não. Comparativamente, nós fizemos a mesma busca e aí apareceram 17 milhões de buscas nos Estados Unidos. Isso nos aponta que o Brasil tem um problema, assim, extremamente grave em relação ao sono. As pessoas realmente estão tendo algum tipo de problema com isso e acende um sinal de alerta danado. Só pra fazer um adendo, o Zolpidem, pra quem não sabe, é um remédio que é indutor do sono. Então é pra usar, são pessoas que têm insônia que usam pra poder entrar no sono com o Zolpidem. Ou seja, se tem tudo isso de pesquisa, tem muita gente usando que não tá dormindo. E que não tá dormindo. E ainda tá usando, né? Exatamente. Às vezes sem saber a real, né? Só tomando só. Só tomando, e aí a gente entra muito naquela coisa das supostas tendências, né? E eu acho que, de verdade, o Zolpidem entrou aí nessa trend da galera que, o despertar, tem que acordar cedo, ser super performático e tal. E, cara, não é assim. Eu acho que mesmo num curto, médio espaço de tempo, a pessoa já começa a perceber que tem aí alguns problemas que acarreta de você fazer uso de uma medicação como essa, por exemplo. Outro dia eu estava assistindo um programa de TV e vi um dos apresentadores falando, eu entrei nessa vibe de querer tomar essa medicação e, cara, agora eu tô na vibe contrária. Como que eu faço para parar de tomar a medicação? Será que eu preciso mesmo ou eu preciso mudar? É a história que minha mãe dizia lá no passado, né? Não dá pra gente remediar, a gente precisa corrigir.
né? Não, e outra coisa, que eu acho assim, quando a gente avalia o uso do Zolpidem tão frequente, é muito da tendência mundial, pelo menos aqui do brasileiro, do fácil. Dá trabalho fazer higiene do sono. Exato. Dá trabalho estabelecer prioridades. Dá trabalho criar uma rotina do sono. Tomar e dormir e acabou. Exato, entendeu? É muito mais fácil eu tomo Zolpidem, deito e apago. E tudo começou com a melatonina, né? Mas a melatonina é um hormônio, é diferente. Mas era muito divulgado porque eu vou te falar que muita gente hoje ainda acha que a melatonina é um remédio pra dormir. Sim. Literalmente. Eu vou falar por mim, porque antes de eu ter o conhecimento de fato dela, eu achava que ela era um remédio literalmente para dormir. Ela ajuda o sono, mas ela não faz você dormir. Então, assim, eu não sabia até saber. É simples. E aí era uma trend, vamos lá, tá na farmácia, a gente compra. É moda, tudo que é moda pega, né? E a internet influencia muito essas coisas, né? Então, assim, uma pessoa famosa vai falar, tô tomando Zolpidem pra dormir. Todo mundo, eu vou tomar também. Ela consegue dormir com isso, eu vou. Entendeu? Sem pesquisar, sem saber a real. Exatamente, exato. E a coisa que a Ana falou também, que eu acho que faz total sentido, que eu não sei se é uma coisa do brasileiro. É o imediatismo, né? Atual. Acho que é da geração. Eu acredito mais que é geracional. É tempos, né? A gente fala tempos modernos. Os tempos modernos é isso. É ansiedade, é tudo pra hoje, né? Pra ontem, tudo pra ontem. E falando nisso, falando de tempos, assim, a pandemia. Qual foi o impacto que a pandemia tem? Pesquisas em cima disso, de mudanças desse padrão depois da pandemia? Sim, houve. Piorou muito, né? E esse dado de 72%, ele veio justamente numa fase pós-pandemia, onde as pessoas... Porque a ansiedade é um dos principais fatores que tiram o sono das pessoas, né? Preocupação, exatamente. E a pandemia trouxe isso de uma forma muito mais latente, né? Mas é aquilo que eu sempre falo também, gente. Eu gosto de olhar tudo como oportunidade, né? Exato. Então, a gente também não tinha a relação que tem hoje com as nossas casas. Então, aquela preocupação ficou muito grande. Mas como que a gente mudou, né? Eu sei que é um processo... Muitos de vocês, pós-pandemia, já devem ter falado, as pessoas mudaram, de repente você vira e fala assim, mudou nada, ficou pior. Né? É exatamente isso, viu? Aí você tirou as palavras da minha boca. Mudou nada, ficou pior. Muito isso. E o cara, que oportunidade para as pessoas verem alguma coisa, nada, só pioraram. Só pioraram, exatamente. Mas eu acho que mudou muito a relação que a gente tem com a nossa casa, eu acho que com a gente mesmo. Eu acho que a relação com o outro piorou, mas a relação de olhar para nós mesmos, as pessoas passaram a ao menos pensar nisso, né? Isso não era pensado. E eu acho que também tem uma coisa a ver com geração, né? Quando a gente fala de terapia, outro dia, agora, no final de semana, eu tava com os amigos em casa, porque fulano de tal não tá bem. Eu falei assim, fulano de tal não tá bem, gente, me fala, aponta pra mim uma pessoa que vocês conheçam que esteja bem. Eu também tô querendo saber. Porque, cara, eu não tô conhecendo ninguém que esteja bem. Nem eu faço nessa, assim, né? Nem eu tô bem, gente. Não, imagina. Aí eu brinquei, eu falei assim, porque aqui o mais normal baba colorido, minha gente. Então, vamos ressignificar esse negócio. Eu até brinco, eu conheço um monte de gente que fala, vocês são tudo doidos, né, gente? É assim, ó, se for normal, não é confiável. É isso. Vamos adotar isso, galera. Isso. Se for normal demais, desconfie. É isso, entendeu? É isso. Mas enfim, então eu acho que é realmente esse caminho. Eu acho que a pandemia trouxe muito mais essa história do não dormir, né? E a gente ficou muito mais vulnerável. É porque tudo essa consciência. E tudo é aquele combo que você falou lá no início, né? É o exercício, é a alimentação, é parará perere até chegar no colchão, que é o último, isso. Teoricamente. E porque a gente deixa por último também, né? Então, deixa por último, mas... Aí, outro dia a gente estava até gravando um conteúdo, e aí começou, você para... Quais são as recomendações, né, para um ambiente de sono adequado? Que as luzes não sejam brancas, que sejam luzes amarelas da casa inteira, porque você é impactado pela luminosidade enquanto você está transitando pela casa. Então, vai diminuindo as luzes, mude as luzes da sua casa. No quarto, só luz indireta. Não tem barulho, você tem a ventilação, tal. Não é a realidade da maioria das pessoas. Parou de usar tela e aí começa a fazer, né, o checklist. Fez isso? Não. Fez aquilo? Não. Fez aquilo? Porra, como que a gente quer dormir
dormir melhor. Mas faz o checklist. Faz o checklist, porque assim, tem muita gente que tá escutando que não sabe qual é esse checklist que você tá falando. Faz o checklist, por favor. Vamos lá. Primeiro, a gente precisa estar num ambiente organizado. Né? Porque eu não sei vocês, mas eu acredito muito nisso, que o ambiente onde a gente está, ele impacta muito na energia e aquilo tudo que a gente tem para restaurar. Se você está num ambiente bagunçado, desorganizado, sujo, isso vai impactar também na qualidade do seu sono. Você, lá no seu subconsciente, naquela hora de restaurar a memória, você vai estar com isso aqui dentro de você. Então, primeiro, lugar limpo, organizado, arejado. Né? Dependendo da temperatura que você estiver, o lugar do país que você tiver, enfim, pode ser lugar muito quente ou lugar muito frio, mas você precisa ter essa circulação de ar, não pode ser um lugar muito fechado. A luminosidade, que sejam luzes indiretas e luzes mais amareladas, para que as luzes brancas, elas puxam aquela coisa do azul, e o azul traz esse despertar. Né? Então ele não vai te ajudar a induzir o seu sono. Que são as telas de celular, são as luzes azuis. E aí você deixa de usar as telas de celular, não tenha eletrônicos dentro do quarto. Televisão. Né? Que é difícil, né, gente? É dificílimo, exatamente. A televisão, o celular, enfim, porque você vai agitar mesmo a sua mente, né? Eu acho que tudo não é recomendado. Mas aí, de novo, eu volto lá na história vamos fazer o checklist, você fez isso, fez aquilo, não, mas é uma coisa por dia, uma coisa por mês, tenta mudar alguma coisa para que você possa mudar isso ao longo do tempo, porque se você não mudar ao longo do tempo, você também vai acarretar problemas muito sérios, como, por exemplo, problemas de demência, eles podem ser provenientes de noites que você teve ao longo do tempo mal dormidas. Né? E você, sim, às vezes você pode estar dormindo mal porque você tem uma apneia e você não sabe que você tem essa apneia, e a apneia não necessariamente está relacionada com o ronco. Uma pessoa pode ter apneia e ela não roncar, ou pior, ela negar que ela ronca e fala, não, eu não preciso disso. E aí isso pode trazer outros tipos de problemas também, como, por exemplo, problemas de pressão, problemas do coração, enfim. É como os problemas hormonais que hoje em dia atingem muitas pessoas, né? Hoje é muito falado, então as pessoas falam, será que eu tô com problema hormonal? Mas antigamente isso não era falado, as pessoas nem imaginavam que tava com uma pré-menopausa, enfim, que também é uma coisa que dificulta o sono, atrapalha o sono. Isso Totalmente, porque aí a gente tem sensações diferentes, que tem a ver, por exemplo, com o ambiente tá arejado ou não. A gente sabe que as mulheres sentem aquele calorão, né? E aquele calorão, se você não tá num ambiente adequado, onde você tem que é arejado, essa janela, esse tipo de ventilação, você vai piorar ainda mais a sua situação. Você falou arejado e tal, é bom deixar o sol pegar no colchão? Porque a gente já ouviu falar que o sol não é bom no travesseiro, porque até aumenta os ácaros dentro dele, né? E o colchão seria a mesma coisa. A mesma coisa. Receitinha de vó. Que falava. Porque fala assim, vamos pôr o colchão no sol, vai pra tomar um ar. Não, mas assim, os bichinhos se proliferam. Quando você coloca no sol, imagina, tá a espuma ali fechada, e você colocou no sol, o sol esquenta, e qual é o ambiente de proliferação? O ambiente quente. Vira uma estufa, né? Vira uma estufa, exatamente. E qual que é a gente sempre pensa ao contrário, então? Que a gente pensa que sempre é a umidade, né? Sim. A gente fica com essa cabeça, mas na verdade não seria ácaros, e seria o fungos. Pra umidade, né? Exatamente. E aí, qual seria o cuidado? Primeiro, né? Eu sempre falo uma coisa que é super importante, que eu devia ter falado lá no meio da nossa entrevista, mas que não adianta nada a gente buscar toda essa recomendação, buscar toda essa recomendação não, fala assim, olha, eu vou comprar um produto que seja certificado, assim eu vou garantir que é o melhor colchão, mas esse colchão não está de acordo com o seu biotipo. Né? Então, se você é uma pessoa de 180 quilos, por exemplo, e você comprou um colchão da melhor marca que você possa julgar, que tem certificação e tudo mais, mas um colchão para uma pessoa de 60 quilos, ele também vai afundar no curto espaço de tempo. Então, isso é uma coisa. Quais são os cuidados que precisa ter? Por exemplo, se você todos os dias deixa a sua janela aberta e sai para trabalhar, e aí todos os dias chove.
e vai molhar o seu colchão. Isso também vai estragar o seu colchão. Então, isso é um cuidado que é fundamental. E outra coisa que a gente recomenda é fazer o giro do colchão, tá? Então, você pode girar o colchão 180 graus e existem alguns colchões que oferecem a possibilidade de ser dupla face. Então, você faz o giro 180 e você também vira. E de quanto em quanto tempo seria o ideal? Olha, a gente recomenda, é difícil que seja de 15 em 15 dias, mas o ideal a cada um mês, porque você consegue aumentar aí a vida do seu colchão. A capa do colchão seria uma alternativa? Aquelas capas protetoras? A capa protetora, para o caso, por exemplo, de você ter criança ou idoso, xixi, para né, xixi, essas coisas. Mas para chuva, não, né? Porque a chuva você tem que fechar mesmo, porque senão você vai molhar o piso. Não, molha tudo. Molha tudo, exatamente. E agora, atualmente, quais são as tendências que estão agora mais novas para colchão? Tá vindo alguma coisa? Tem uma tendência nova? Olha, existem tecnologias, né? Então, assim, ok, a gente tem as espumas, a gente tem as molas, mas o que de tecnologia que pode agregar aos colchões? A gente fala muito em tecido, e sensações que, por exemplo, a gente tem uma espuma que é a visco. Essa espuma a gente pode adicionar algum tipo de gel nela e ela vai proporcionar um frescor maior. Legal. Então, por exemplo, quando a gente fala em regiões mais quentes, se você tem um colchão que ele tem uma camada de conforto, que é a camada que tem contato com o nosso corpo, com o visco, a espuma é algo que esquenta muito. Se você tem esse visco gel, ela vai te proporcionar uma sensação de maior frescor. Né? Assim como os tecidos, existem os tecidos do colchão que tem tecido com aloe vera, tem tecido com bambu, enfim, são alguns com óleos essenciais, tudo aquilo que pode te causar algum tipo de sensação, né? Então essas são algumas tendências que já tem disponível aqui, tendências internacionais, e aí a gente está falando de países com a característica de serem mais quentes, utilizado muito o material natural, né? Que são os materiais naturais? Existem fibra de coco, crina de cavalo. Nossa, é utilizado muito. Sim, existe uma marca europeia de colchões que é centenária, colchões caríssimos, e os colchões deles são todos produzidos com crina de cavalo, algodão. Então, tudo com materiais naturais. E aí, quando a gente olha para isso como tendência, numa indústria que é centenária, eles sempre fizeram assim, porque nós estamos falando de sustentabilidade. E aí, nós estamos falando de materiais naturais, né? Então, e aí existe esse desenvolvimento da indústria química para poder trazer soluções também mais sustentáveis. Então essa também é uma tendência de aí pesquisa e desenvolvimento mesmo para conseguir trazer algo que agrida menos o meio ambiente. Entendi. Agora, você já viu algum pedido meio doido, assim, de personalização de colchão? Já teve alguma coisa que você fala assim, não acredito que a pessoa tá pedindo isso, não existe, ou não dá pra fazer, ou dá pra fazer, se ele quer fazer o quê, né? Olha, eu não tenho muito esses dados, porque eu não tô na indústria propriamente dita, né? Mas assim, eu ouço muito a pessoal contar. Porque coisa bizarra tem de monte, né? Muito. Mas então, como tendência também, tem de monte, e aí assim, as coisas que chegam até mim são camas gigantes, assim. Sabe, que sai completamente do padrão. Isso. Porque a maior que a gente tem no mercado hoje é a king size. Isso. Fora isso, é só personalizada mesmo, tem que mandar fazer. Exatamente. É verdade que a king size americana é maior que a king size brasileira? Aí hoje em dia não. Eu não sei te afirmar isso, mas são medidas diferentes. Padrão, né? São padronizações diferentes. Até o travesseiro, que eu já comprei fronha lá nos Estados Unidos, que é desse tamanho, meu travesseiro é grande, é assim, a fronha fica tanto assim fora do travesseiro. Eu falo, meu Deus do céu. São padronizações diferentes, assim como a altura, por exemplo, e aqui mesmo no Brasil, a gente tem colchões que tem 34 centímetros de altura, de mola, por exemplo, e chegando até 40, 42 centímetros de altura. E aí entra na história do lençol não servir no colchão, porque ele tem uma altura muito diferente, né? E aí, falando da personalização e tendência ainda, eu tive também numa feira na Itália agora, no início desse ano, em abril desse ano, e existem algumas marcas que conseguem fazer tipo um puzzle lá,
na Itália, tipo um puzzle para você montar o seu colchão da forma como você quer. Que legal. É legal, mas eu não sei do ponto de vista de negócio quanto isso é legal, né? Quanto que isso funciona, porque é um autoconhecimento muito, né? Muito grande para a pessoa chegar à definição de que esse é o meu puzzle ideal, entendeu? Ou ainda existe colchão de água? Existem aqueles... Eu lembro da minha infância só de ver isso. Eu só vi em filme. Eu nunca mais vi. Eu vi em filme, era eu vi filme. na infância, eu lembro de ter visto. Mas são os hospitalares, né? Não, você tá falando para uso no dia a dia? Colchão de água. Nunca mais eu vi. Eu lembro da minha infância de ver isso. Nos Estados Unidos, acho que tinha muito, porque eu vi isso muito em filme. Não, mas assim, pro dia a dia não existe. E não é também recomendável, Também não é recomendado. E aí, hospitalar usava isso por conta das escara, né? Formação de escara. Exatamente. E isso, nesse caso, ele ajuda isso. Porque assim, hoje em dia tem as camas hospitalares que são os colchões que inclusive são mais duros. Mas assim, aí são os pacientes que não se movimentam, não faz, e aí realmente começa a Mas hoje o que o pessoal usa é o casco da caixa de ovo, né? Isso, a caixinha de ovo, exatamente. Parece uma caixinha, sabe aquelas caixinhas que você coloca o ovo? Não vi essa daí ainda não. Amiga, quando você bota o ovo, não vem numa caixinha, ovo de 30 ovinhos? Isso. É um colchão daquele jeito ali, cheio de buraquinhos. Como se fosse capitonê, captonê, né? Umas coisas Não é ainda. Parece a caixa mesmo, é levantadinho pra não ter uma zona de atrito. São várias zonas pra não ter uma pressão. É uma espuma que parece uma caixa de ovo, entendeu? E aí coloca em cima do colchão. Isso. Entendeu? Isso. Pra não criar as escaras. É outra coisa. Outra coisa. É isso. Outra coisa. Tá vendo? Tem de tudo, E o seu da sua casa? O que tem? Como é que é o colchão? Como é que é o seu colchão? Como é que você escolheu o seu colchão? Meninas, eu brinco. Bom, meu colchão eu escolhi dessa forma, gente. Foi pelo peso do meu marido, colchão de molas ensacadas. O marido é mais pesadinho. É um pouquinho mais pesado. A gente se movimenta muito. Fomos na densidade, uma densidade 33, com um nível de conforto intermediário, e escolhemos o colchão. Agora, depois vai dar umas dicas pra gente, porque o meu já tá fazendo o quê? Uns 9, 10 anos que eu tenho, né? Eu prefiro nem comentar. Eu comecei a rir aqui, Ana, que tu falou, e o seu? Eu falo, gente, sempre me colocam nessa saia justa, né? Que é a mesma pergunta do jogador de futebol. Pra qual time você torce? Não perguntei a marca, eu fui boazinha. Olha! Eu fui boazinha. O seu, como é a densidade, tipo? Muito bom, muito bem. Agora, falando um pouco aí sobre essa parte de empreendedorismo mesmo, você também tem um podcast. Sim. Que inclusive tem o nome da marca do selo que você falou, não é isso? Isso, que é o Pro EspumaCast. Nós iniciamos esse projeto no início desse ano, como eu falei. Nós fizemos o ano passado reposicionamento de marca e entendemos que a gente precisava trazer esse conhecimento sobre sono, sobre otimização de ambiente, higiene do sono, enfim, trazer esse universo para que vendedores para que todo o mercado, né? E aí, quando eu falo todo o mercado, todos os stakeholders, né? Que é o consumidor, que são os vendedores de loja, os lojistas e até mesmo a indústria, né? Para que possa ter esse conhecimento e fazer a entrega dos produtos com foco no cliente. Muito bom. E aí, então, você aborda tudo que é sobre esse assunto e o seu nicho o seu nicho final, que eu digo, as pessoas. Então, são consumidores, vendedores e empresas empresas que abordam, que estão dentro desse setor moveleiro que a gente fala, né? Porque os colchões, eles estão inseridos dentro desse nicho de mercado de móveis. Agora, diante de tudo isso, assim, você pode falar pra gente o que foi mais desafiador pra você? Dentro desse mercado hoje que você tá? Tá fácil, né? Tá fácil. Pera aí, vou pegar a lista aqui que já tá andando no meu bolso. Vamos lá. Falando de negócio agora, né? É um mercado que é extremamente conservador, né? E a gente, quando a gente olha, hoje são mais de 400 indústrias de colchão estabelecidas no país. A regulamentação, ela veio, embora o INER tenha surgido há 40 anos atrás, fazendo as normativas e tudo mais, o Inmetro começou a operar como obrigatoriedade, então uma certificação compulsória que é obrigatório só em 2013. Né? Então, esse conservadorismo
E essa coisa que não sabe muito como vende, como faz, é algo que é um desafio muito grande. E por essa razão, a gente sempre tenta trazer a consciência de como faz e o que faz para o mercado, né? Então, esse é um desafio. E o segundo desafio é a forma como as pessoas hoje consomem é uma forma completamente diferente do que era antes, né? Então, a marca hoje, ela não é mais o logotipo que a gente, e aquilo que a empresa dizia no site dela que ela era institucionalmente. Hoje uma marca, ela é constituída pelo seu ícone, que é a sua logomarca, mas por tudo aquilo que ela proporciona de experiência para o cliente e que o cliente sente dessa marca. Né? Então a marca ela é muito mais aquilo que os clientes dizem dela do que aquilo que ela sozinha diz. Quando a gente olha para esse mercado, eles têm muito essa característica impositiva de nós somos dessa forma, a indústria ainda não entrou no varejo, né? E aí começa a haver essa movimentação contrária do varejo ter que entrar na indústria para poder ter o foco no cliente, que é a nossa geração atual, né? Nós estamos nesse momento de centro, as pessoas são o centro de tudo e nós precisamos ter esse olhar. Então, esse é o maior desafio da gente conseguir fazer, para conseguir fazer essa transformação. Então, é algo que é bastante abrangente mesmo. No início, você como mulher sentiu um pouco de resistência na sua área? Bastante, bastante. É um mercado extremamente conservador e também um mercado prioritariamente masculino. Né? Então, no início, eu senti algo assim, mas eu também só tenho a agradecer, porque tudo que a gente está fazendo aqui hoje é a oportunidade que me foi dada como executiva e representando a entidade, né? Então, embora tenha havido essa consideração de onde surgiu essa menina, né? Que ela fez, tá falando besteira e tal, ninguém nem sabia o que eu era, quem eu era, o que eu estudei, qual é a minha trajetória. Por outro lado, eu também recebi esse voto de confiança e a gente tem desenvolvido esse trabalho que tem tido um resultado bastante expressivo, bastante bacana. Maravilhoso, sinal que tá fazendo com excelência e tá dando certo. E mostrando que a mulher pode. Opa, se podemos. Não é? A gente tem uma questão muito realizadora, né? Eu falo sempre, qual característica que você identifica que faz com que tenha sucesso nas ações. Então, assim, óbvio que a gente tem que conectar a nossa razão com a nossa emoção, porque isso que eu acho que faz toda a diferença no feminino, né? E a capacidade de execução. A mulher é mãe, né, gente? Então ela tem que fazer o negócio acontecer. Então essa capacidade realizadora eu acho que faz toda a diferença para fazer com que as coisas aconteçam. Exato. E a gente faz, viu? Opa! E a gente faz e dá conta. Agora, assim, para quem tá assistindo a gente, qual seria o melhor conselho sobre a qualidade do sono e ainda de quebra um bom colchão? Um bom colchão para quem tá assistindo a gente. Olha, eu acho que nós falamos aqui, né? A Ana até pediu para mim, liste aí quais são os itens importantes para uma boa qualidade de sono. Eu acho que a gente realmente tem que olhar para o nosso sono e priorizar. Façam mudanças pequenas, pontuais, mas olhem para isso, né? Para que possa agregar mesmo uma melhor qualidade do sono. Às vezes a gente pensa que, eu posso comer qualquer coisa que não vai impactar o meu sono, mas você já parou para analisar? Se você comer um hambúrguer à noite, isso não vai fazer com que você tenha um sono mais agitado? A gente não se observa. Então eu acho que isso é algo que é fundamental. E com relação ao colchão, tabela de biotipo, pessoal, vão lá, entendam qual é a densidade, façam a compra, a escolha desse colchão de acordo com o biotipo e um produto que tenha a certificação. Prioritariamente a certificação do Inmetro, e aí a gente também tem o certificado ProEspuma, que é a entidade que eu represento, onde a gente desenvolve testes com padrões mais rigorosos e uma metodologia de auditoria diferenciada que garante a entrega e qualidade desses produtos. Só lembrando uma coisa que eu lembrei aqui muito interessante de falar, uma má noite de sono te ajuda a engordar.
Também. Eita, todo mundo correr agora querendo curar esse negócio do sono. Se a pessoa quer emagrecer, tem que dormir. Tem que dormir. Tá vendo? Aí o pessoal reclama, meu Deus, não consigo emagrecer e tá dormindo mal pra caramba. Tá vendo? Até isso o sono impacta. Mas total, gente, é um pilar fundamental, ele é vital mesmo. Mas os dois. Tá gordinho, dorme mal. E se dorme mal, engorda mais. É isso, é um ciclo sem fim. É um ciclo sem fim. É um ciclo sem fim. Então dormir é prioridade. Você sabe um filme, rapidamente assim? Sim, claro. Não, tranquila. Aqui, um filme que fala, que ele traz muito essa questão do sono de uma forma indireta, o Divertidamente 2. Porque que legal, coloca verdade. As sensações, os sentimentos traz como protagonista a ansiedade e a menininha, esqueci o nome da personagem agora, tem um determinado momento ali que ela tá dormindo. E aí fala de toda a restauração da memória dela e o quanto o sono é importante para fazer toda essa restauração. Então também, de uma forma indireta, esse filme ele é bem divertido e bem educativo nesse sentido. Fica a dica, não só com isso, né? Com tudo, né? Com tudo ali, na parte das personalidades, ele realmente ali ele mostra tudo. Então, mas aí fala todas as personalidades, mas o sono tá no foco de tudo. Exatamente. É muito legal. Maravilha, que fantástico. Muito bom ter batido esse papo. Aqui mais, não é? Mais uma hora ainda. Que bom. Mas maravilhoso ter batido esse papo com você e levar esse conhecimento para as pessoas, porque é aquilo que a gente também falou lá nos bastidores, né? Uma coisa tão falada, ao mesmo tempo pouco falado também. Porque assim, a gente fala entre a gente, vê um pouco na internet, mas ainda é pouco divulgado, ainda é pouco falado, ou as pessoas também não têm muito interesse em saber sobre o assunto, né? Exatamente. Eu acho que o importante também é a gente não ficar achando que é legal não dormir, né? Porque muitos de nós, eu mesma já disse isso quando era mais nova, deixa pra dormir quando morrer, e não é assim, gente, é fundamental mesmo que a gente tenha uma boa noite de sono. Acho que de vez em quando, se não dormir vai morrer logo. Não dá pra romantizar. Vai morrer logo, tá não certo. Não dá pra romantizar não dormir, não dá pra romantizar a charge de como fazer 8 horas de sono caber em 3 horas de sono. Não dá mais pra gente fazer isso. É isso, né? E a gente mas tem também que se tudo priorizar. Com calma e paciência, sem falar amanhã eu vou mudar. Não, foi aquilo que eu falei. Um degrauzinho por dia, um pouquinho Mas se você tá anos assim, como é que você muda da noite pro dia? Não muda. Nunca, exatamente. É simples. Disciplina, né? É isso, né? Obrigada, muito obrigada. Eu que agradeço, foi um prazer enorme, meninas, estar aqui com vocês, eu adorei. Obrigada, igualmente. Amiga, obrigada. Obrigada, meu amor. E vocês que estão aí nos assistindo, se vocês gostaram desse episódio, vou deixar de novo o recadinho para vocês curtirem, compartilharem e comentarem bastante aí. E também lá no nosso canal lá do YouTube, em se inscrever. Ative o sininho e é esse episódio assim que sair, vai lá apitar lá pra você. Entendeu? Não é isso? Aí deixa a sua rede social pra gente, por favor. Deixo sim. É @ineroficial e @debofernandes. É isso. A gente deixa aqui na descrição pro pessoal seguir também. Não é? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio. Tchau, pessoal. Tchau.